Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Danusa Fernanda de Oliveira Schmidt, sou estudante do curso de segunda licenciatura em Letras Português da Uninter, no Polo Santa Cruz do Sul, e vim através desse vídeo falar para vocês um pouquinho sobre o meu estágio no ensino médio, estágio Covid-19. E ele mudou um pouco desde o meu planejamento inicial. No começo, eu ia trazer aspectos da produção de texto dissertativo argumentativo para estudantes do terceiro ano do ensino médio e algumas dicas de como a gente pode ajudá-los na produção de texto, nós professores. Mas ao longo do curso foram abrindo novas disciplinas. E uma delas é da teoria e crítica literária. E o último tópico abordado na disciplina traziam os estudos culturais, que é um tema que eu adoro, né? É uma parte assim da crítica literária que eu acho muito relevante para o ensino de línguas, tanto língua portuguesa quanto língua estrangeira, né? No caso, eu sou professora de língua espanhola e os estudos culturais, eles se ligam muito ao ensino de língua estrangeira, língua espanhola, língua inglesa, porque é uma maneira da gente abordar temas de identidade, de sociedade, fazer reflexões com os nossos alunos através da língua estrangeira, através do texto literário em língua estrangeira, e também como que ele pode nos auxiliar em reflexões do cotidiano, né, da sociedade, na formação do cidadão, né, do nosso aluno cidadão. Bom, e os estudos culturais, então, ele faz parte da crítica literária e da teoria literária, só que ele é um tema, um assunto abordado não há muitos anos, né? Logo ali do período pós-modernismo, no início dos anos 60, 70, houve então essa análise mais apurada de aspectos identitários, temas que eram relevantes no espectro literário mundial e da sociedade. Então, os críticos literários, eles começaram a olhar para esse lado, assim, não só estrutural do texto, mas como que a gente poderia dar um passo além, sair um pouco só daquilo que estava escrito, da forma como o texto era apresentado, o texto literário, e partir para uma reflexão de como que aquele texto ele ajudava na construção social, né? Como que a abordagem dentro do texto literário auxiliava numa nova visão sobre a sociedade ou como ele trazia esses aspectos sociais para dentro do texto. Isso também é muito importante, né? Que os autores eles utilizavam-se de aspectos que eram vigentes na sociedade naquele momento e como que eles abordavam elas dentro do texto, como eles apresentavam, né? E iam moldando assim uma nova forma de ler, né? Uma nova maneira de entender a literatura, compreender textos literários, enfim. E essa abordagem dos estudos culturais, ela se mantém até hoje, né? Muitos autores, muitos estudiosos da literatura, críticos literários, trazem consigo aspectos importantes dos estudos culturais, né? Um deles, um dos mais famosos, assim, Antônio Cândido, né? Fala sobre a importância da cultura na sociedade, da gente reconhecer a cultura não como sendo algo inatingível, mas como questões do dia a dia, do cotidiano, né? Produção, a manifestação artística do cotidiano, de comunidades que são muitas vezes marginalizadas. Então, pessoal, os estudos culturais, ele entra nessa linha sociológica, de estudo sociológico e cultural, para nos ajudar nesse debate, né, nessa conversa, esse diálogo que se tem sobre o papel da leitura e da literatura na formação da nossa sociedade e também nos auxilia a abordar certos temas polêmicos em sala de aula que muitas vezes podem ser espinhosos e que às vezes é difícil da gente fazer com que o nosso aluno emerja, que ele esteja inserido naquele contexto.
E a leitura literária pode nos possibilitar a essa imersão, porque quando a gente lê, a gente faz parte daquilo. A gente entra na história junto com os personagens, a gente consegue visualizar o lugar, a gente consegue possibilitar essa imersão, essa viagem dentro da leitura, dentro de um livro, seja dentro de um conto, de um mini conto, enfim. A gente possibilita a nossa aluna experimentar aquelas vivências. E os estudos culturais, então, vem atrelado a isso, fazendo com que ele reflita, faça um questionamento sobre aquela situação, sobre aquele contexto, em que ele também fez parte no caso da leitura, né? Bom, eu vim então apresentar para vocês um material autoral que eu preparei para essa nossa discussão, enfim, em torno dos estudos culturais. É um texto de um escritor uruguaio, Eduardo Galeano, que é um autor que ele estimula muito esse lado da reflexão para além da leitura literária, né? Como que a gente enxerga a sociedade a partir desses textos e a partir dessa leitura. E o texto que eu trouxe pra gente ler hoje tem um nome que já é bem sugestivo, né? Ele diz assim: se ele tivesse nascido mulher. Bom, já tá falando, né, sobre um personagem masculino, né? Se ele tivesse nascido mulher. E também já traz um questionamento inicial, né? Usando o tempo verbal, pretérito imperfeito do subjuntivo, ele já nos sugere alguma coisa, né? Então, e os estudos culturais também trazem essa questão da discussão de gênero, a literatura feminina, a literatura feminista também, que são coisas um pouco diferentes, né? Mas o estudo de gênero, ele tá ligado totalmente aos estudos culturais, né? A partir dos estudos culturais que se começou a ter esse questionamento, né? A visibilidade do feminino, a visibilidade de autoras também, né? No caso aqui eu trouxe um autor, mas uma grande representante, né, dessa literatura que traz o gênero, né, que enfoca no gênero e que também traz bastante aspectos culturais, é a Conceição Evaristo, né, uma autora brasileira, que ela fala muito nos seus textos sobre mulher, sobre ser mulher negra, sobre um contexto marginalizado. Então, são textos riquíssimos em que a gente pode explorar bastante coisa que sejam voltadas para esse ambiente cultural, para essa descoberta dessa nova maneira de enxergar a leitura literária. Então, como eu disse para vocês, esse material é um material autoral, vocês vão poder acessar ele na descrição do vídeo. Se vocês tiverem alguma pergunta, é um material bastante aberto, né? Então, vocês podem perguntar nos comentários. Enfim, eu vou deixar tudo discriminado ali na descrição do vídeo, né? O plano de aula, inclusive, para vocês terem acesso. É um texto que ele é bem curtinho, é um mini conto. E eu sempre dou a sugestão para os professores trabalharem o título, né? Antes de fazer uma leitura, enfim, questionar os alunos sobre o título, enfim, né? E contar um pouquinho sobre esse texto, né? Então, antes da leitura, a gente fazer algumas reflexões é interessante, né? Se vocês vão dispor uma fotocópia para cada um, ou se vocês querem fazer uma leitura compartilhada, ou querem apresentar em formato de apresentação de slides, também é bem legal, porque deve trabalhar com imagens, né? No caso aqui eu trouxe duas imagens, né? Do Benjamin Franklin e da sua irmã, que é a personagem desse texto, né? E fiz alguns questionamentos iniciais, tá? Olha ali. O que você pensa a respeito do título do texto? Aponte possíveis temas para o mini-conto que leremos em breve. Então, de vocês estarem instigando seus alunos a se questionarem inicialmente, a trocarem ideias um com o outro, a dar lugar de fala, né? Primeiro as meninas, depois os meninos, né? Fazer essa troca, né? E depois realmente perguntar, e se fosse ao contrário, se fosse diferente, né? Como que seria? Então, para eles
terem esse início, assim, de reflexão também, né? E aí, assim, entrar mais a fundo no texto, né? Ó, você conhece a história de Benjamin Franklin, né? Uma busca histórica. Ou talvez vocês podem começar a aula, assim, e depois fazer uma pesquisa além, né? Do texto, partir para uma apresentação, enfim, né? Isso vai da criatividade de cada professor. Aqui é uma sugestão. E a pergunta número 4, ó. Observe as imagens ao lado. Você sabe quem é essa mulher? E aí, criar possibilidades. Ah, será que era a esposa do Benjamin Franklin? Será que era a filha? Será que era a irmã? Quem será que é essa mulher, né? As respostas não necessariamente têm que ser... eles têm que acertar a resposta, né? Mas criar esse ambiente de reflexão, esse ambiente de questionamento. Para eles já começarem a leitura preparados, né? Para que eles possam ir ao texto de maneira mais leve, mais tranquila, né? E procurarem também procurar essas respostas iniciais dentro do texto, né? Bom, então a leitura, né? Eu vou ler aqui rapidinho para vocês, que ele é um texto curtinho, e aí vocês tentem acompanhar. Se ele tivesse nascido mulher. Dos 16 irmãos de Benjamin Franklin, Jane é a que mais se parece com ele em talento e força de vontade. Mas na idade em que Benjamin saiu de casa para abrir seu próprio caminho, Jane casou-se com um celeiro pobre, que a aceitou sem dote, e 10 meses depois deu à luz a seu primeiro filho. Desde então, durante um quarto de século, Jane teve um filho a cada 2 anos. Algumas crianças morreram e a cada morte abriu-lhe um talho no peito. Os que viveram exigiram comida, abrigo, instrução e consolo. Jane passou noites a fio ninando os que choravam, lavou montanhas de roupas, banhou montões de crianças, correu do mercado para a cozinha, esfregou torres de pratos, ensinou abecedários e ofícios, trabalhou ombro a ombro com o marido na oficina e atendeu os hóspedes cujo aluguel ajudava a encher a panela. Jane foi esposa devota e viúva exemplar. E quando os filhos já estavam crescidos, encarregou-se dos próprios pais, doentes de suas filhas solteironas e de seus netos desamparados. Jane jamais conheceu o prazer de se deixar flutuar em um lago, levada à deriva pelo fio de um papagaio, como costumava fazer Benjamin, apesar da idade. Jane nunca teve tempo de pensar nem se permitiu duvidar. Benjamin continua sendo um amante fervoroso, mas Jane ignora que o sexo possa produzir outra coisa além de filhos. Benjamin, fundador de uma nação de inventores, é um grande homem de todos os tempos. Jane é uma mulher do seu tempo, igual a quase todas as mulheres de todos os tempos, que cumpriu o seu dever nesta terra e expiou parte de sua culpa na maldição bíblica. Ela fez o possível para não ficar louca e buscou em vão um pouco de silêncio. Seu caso não despertará o interesse dos historiadores. Bom, esse é um mini conto, então, como eu falei para vocês, é uma narrativa curtinha, bem fácil de trabalhar com qualquer público do ensino médio, né? Primeiro, segundo ou terceiro ano. Uma linguagem bem tranquila, não tem muitas palavras assim que requeram pesquisa, né, em manuais. E ele fala, o miniconto tem essa característica, né? Falar pouco e abrir muitas brechas para compreensão e interpretação, né? Poucas palavras, mas que diz muito além dessas palavras, né? Então aqui a gente pode trabalhar questões do feminino, o papel da mulher na sociedade, sobre patriarcado, sobre escolhas entre homens e mulheres. Dá para trazer muito, assim, a reflexão em cima desse texto são amplas, né? A sociedade, a construção da sociedade, a mulher que serve só para cuidar dos outros, não pode cuidar de si, o homem tem as suas escolhas, enfim, né? A gente pode abrir um leque de possibilidades para se trabalhar questões, aspectos culturais dentro desse conto que é pequeno em relação a outros que a gente conhece por aí, né? E aí eu trouxe algumas sugestões aqui
de exploração textual para vocês, né? A primeira pergunta, né? Já trabalhando mais as questões de forma do texto, então trazendo os tempos verbais, né? O uso dos tempos verbais e subjuntivo possibilita o levantamento de sugestões e reflexões, como bem empregado no miniconto. Qual a intenção de criar uma aura hipotética do texto? Então, os questionamentos iniciais, né? Esse ambiente de hipóteses. O miniconto de Galiano apresenta em seu título uma hipótese. Quais elementos auxiliam o leitor a levantar possíveis questionamentos sobre o texto? Eduardo Galeano foi um renomado escritor uruguaio, um homem muito engajado em suas lutas sociais e denúncias de desigualdade. Para além da leitura literária, que leitura histórica ele nos conta? Então ele está trazendo, além da possível ficção dentro do texto, ele também nos traz uma história real, né, que é a do Benjamin Franklin. Eu, como professora, fui pesquisar se realmente a Jane existiu. E sim, ela realmente existiu. Mas a gente não sabe com certeza se foi tudo isso que aconteceu. É uma história que é ficção também, né? Não é uma biografia. Então, o Eduardo Galeano, ele se apropriou dessa história para recriar, né? Recontar essa história. E a gente pode possibilitar aos nossos alunos, com o uso de tecnologia, para que eles pesquisem em sala de aula mesmo, se essa história é real ou não, o que eles interpretam, se eles acham que isso realmente aconteceu, e até mesmo fazendo um contraponto histórico, né? A pergunta 4. Como Galeano descreve a vida dos irmãos Franklin? Quais os caminhos diferentes que eles tomaram, né? Então aqui a gente vai recontar o conto através das impressões dos alunos, né? No texto, a vida de Jane mais parece uma condenação, enquanto a vida de Benjamin há a possibilidade para a escolha. Você concorda com essa afirmação? Então aqui a gente vai começar a entrar nos aspectos identitários e culturais, né, da narrativa. Então, se eles acreditam nessa afirmação ou não, se não, por quê? Né? Sim, por quê? Né? Estimular para que eles também criem as suas possibilidades de resposta. A questão 6. Aí conta um pouco sobre a história da Jane. Jane Malcolm, personagem citada no texto, é a irmã mais nova de Benjamin, que mesmo não frequentando a escola, proibida para meninas daquela época, aprendeu a ler e escrever com o irmão mais velho. Como podemos fazer comparações entre mulheres do século XVII e do século XXI? Aponte semelhanças e diferenças de tempo. Aqui a gente vai entrar diretamente nos estudos culturais, né? Analisando o papel da mulher na sociedade do século XVII e hoje. Houve diferença? Ainda se tem resquícios dessa época? Por quê? Então, fazer os alunos refletirem com base no tempo, né? E questões estritamente sociais, né? Culturais e sociais. A última frase do miniconto faz alusão ao interesse histórico da vida de Jane. O que o autor sugere ao escrever tal passagem? Então, aqui, a última frase do texto, vocês não se recordam, é assim: seu caso não despertará o interesse dos historiadores. Então, com base nessa última frase, eles vão trazer sugestões de o porquê não se comentar sobre a vida de Jane. Né? Questão 8. Observe o trecho. Jane é uma mulher de seu tempo, igual a quase todas as mulheres de todos os tempos. O que o autor nos sugere em relação às mulheres ao longo da história mundial? Então aqui novamente a gente vai fazer uma retomada histórica e também uma reflexão a partir da leitura do texto. Tá? Número 9. As últimas questões eu sempre dei a possibilidade dos alunos responderem com a sua opinião. Todas elas, vocês viram ali que tem sugestões, enfim. Mas as últimas questões é estritamente deles, né? O que eles pensam sobre o texto. E sobre o assunto abordado no texto, o tema, né? A temática. E hoje, será que a vida de Jane seria diferente? Aponte algumas possibilidades. Então aqui os alunos vão recriar, né? Vão ler, a partir da leitura do texto, eles vão ir além. Para você, qual a importância de lembrar a vida de mulheres em livros de história? Né, trazendo o enfoque para o lado feminino, né, a importância das mulheres na sociedade. Bom, esse é o meu trabalho, então, que eu propus a vocês.
da gente falar sobre os estudos culturais, a cultura na sala de aula, o papel do professor na formação cidadã e ter o aluno como agente social. Como que ele pode contribuir para essas reflexões e para a gente ampliar o nosso leque de possibilidades nas aulas de língua portuguesa e literatura no ensino médio. Muito obrigada!